Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência no vídeo 122, né? Então, Allan Kardec aqui, ele faz uma pergunta. Nós já tivemos oportunidade de ler essa pergunta no vídeo anterior, que é a pergunta de 690. Mas nós vamos voltar nela novamente, porque se faz necessário. É do Livro dos Espíritos, sequência no número 122, da Lei de Reprodução. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução. Então, nós sabemos que a origem das raças se perdem na noite dos tempos. Mas como pertencem todas as grandes famílias humanas, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Nós já explicamos isso aqui no vídeo anterior. Nós temos que entender que tudo passa por transformação. Tudo passa por transformação. Olha só, em vez de eu abotoar a camisa antes, não, mas eu não tenho aqui, entendeu? O negócio aqui é natural mesmo, não tem nada. Nós temos que entender que a espiritualidade maior, explicando assim, acho que fica melhor. A espiritualidade maior, ela aproveita tudo que há aqui na Terra para dar continuidade no processo evolutivo qual nós nos encontramos. Então é natural que durante todos esses bilhões, trilhões de processo evolutivo, é natural que todos os corpos físicos, e por que também não corpos espirituais, todos eles sofreram uma mutação para melhor, né? Que uma mutação é nada mais, nada menos do que uma transformação para melhor, uma vez encontrando os arquitetos siderais aqui na Terra mesma, todos os recursos de acordo com aqueles milênios e milênios em processo de evolução. Sabe? Nós temos conhecimento que, por exemplo, os hominídeos, eles permaneceram por milhões de anos na Terra. E que quanto mais eles reencarnava e desencarnava precocemente, abatidos por feras naquelas épocas,
porque eles tanto caçavam como eram caçados, eles eram presas, como eles tinham suas presas. Só que durante esse período, nós temos que entender que tanto o perispírito quanto o espírito dos hominídeos retornava à pátria espiritual e, com o passar dos milênios, eles eram aperfeiçoados pelos arquitetos siderais, como aqui na Terra. Os escultores quase sempre, mediante a escultura, eles ali realizam um retoquezinho, sabe? Porque os hominídeos, eles forneceram um padrão para o Neandertal, o Homo erectus, e depois vários outros tipos de homos, né? Vários tipos, tem vários, até chegar no Homo sapiens, que somos todos nós, mas o Homo sapiens primitivo, mais primitivo. E depois o Homo sapiens do futuro, que se dizem que nós fazemos parte dos Homo sapiens do futuro. O que eu não acredito, mas tudo bem, porque com os instintos primitivos, com os desejos primitivos quais nós possuímos, é meio impossível, mas tudo bem. Então, a origem das raças se perde na noite do tempo. Então, a origem das raças se perde na noite do tempo. O que isso quer dizer? Nós temos que entender, gente, que, olha só para você ver como são as coisas. Nós temos que entender que o Homo sapiens, por exemplo, em outras dimensões, em outros universos, eles tiveram e passaram por grandes transformações. Por grandes transformações na forma. Só que antes do Homo sapiens existiu a era, né? As eras glaciais. Existiu a era do mineral, do vegetal, do animal. Existiu todo esse período aí. Agora nós temos que entender o seguinte, que muitos seres, por mais que diz o livro dos Espíritos, contrário que nós estamos aqui dizendo agora, de acordo com a doutrina dos Espíritos, diz a doutrina dos Espíritos que houve um momento do princípio inteligente. Que não discordamos quem somos nós, pelo amor de Deus. Só que
isso é relativo e é complexo. Porque, gente, eu vou dizer uma coisa para você. O dia que Deus criar, ele deixa de ser a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. O dia que Deus criar, ele deixa de ser Deus. O dia que Deus perdoar, ele deixa de ser Deus. O dia que Deus condenar, o dia que Deus matar, ele deixa de ser Deus. Você não parou para raciocinar isso, não? Todos nós. É óbvio que as leis... Aí você pode me dizer assim, mas então, o princípio inteligente, o qual nós conhecemos na doutrina dos Espíritos, está errado? Não. Não. É isso que é o que importa. Os bons espíritos disseram a verdade, Kardec disse a verdade. Agora, você sabe por que eles disseram essa verdade? De acordo com o nível evolutivo o qual todos nós nos encontramos, que não são leis que impera por toda a eternidade, porque a eternidade, ela é infinita aos olhos do primitivo, mas presente aos olhos da inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Porque para Deus não existe nem o futuro e nem o passado. Para Deus não existem os universos. Para Deus não existe dimensões. Para Deus não existe espírito perfeito e nem puro. Como para Deus não existe espírito imperfeito. E sim seres em processo de evolução. Esses conceitos, gente, são nossos, errôneos, de acordo com a nossa evolução. Gente, você não vai querer chegar em uma sala de aula onde as crianças encontram-se no prezinho, que mal consegue pronunciar papai e mamãe, você já vai chegar ali recitando uma poesia em inglês. Nós somos essas crianças que nos encontramos no prezinho. Nós somos essas crianças. Você achava que eu estava falando de criança lá no pré? Nós é que somos as crianças. Então existem tantas coisas que as pessoas desconhecem. Então, quando nós fomos criados simples e ignorantes, mas propensos ao bem, que não sabemos quando e nem como, mas temos, de acordo com uma matemática precária aqui da Terra, nós temos uma certa noção. Veja bem, você sabe qual é a distância do animal para nós que já nos encontramos no hominal? É a mesma distância de nós para Deus. Jesus, Maria, José e toda a família junto. Qual a distância do animal para nós? É a mesma distância de nós para Deus. Qual a distância do reino mineral para o reino vegetal? É a mesma distância de nós para Deus. Qual a distância do reino aquático? Os seres, que viveram e que vivem no oceano, é
a mesma distância de nós para Deus. Ó, do aquático para o mineral é a mesma distância. Porque tem muitas pessoas que não estão conseguindo entender essas questões. Mas é muito simples, gente. Vamos raciocinar, ó. Do reino aquático, ali, do reino dos peixes e tudo mais, deles, vamos pensar assim, da ameba até o aquático é a mesma distância de nós para Deus. Do aquático para o vegetal, que deveria ser o contrário, é a mesma distância de nós para Deus. Do mineral para o vegetal é a mesma distância de nós para Deus. Do vegetal. Agora, do vegetal para o animal é a mesma distância de nós para Deus. O que equivale a dizer que no livro Evolução em Dois Mundos tem uma questão aqui muito simples. Elos desconhecidos da evolução. Compreendendo-se, porém, que o princípio divino é diferente do princípio cósmico universal. É diferente do magnetismo cósmico universal, da energia cósmica universal. Ó, compreendendo-se, porém, que o princípio divino aportou na Terra, emanado da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo o arquétipo a que se destina, qual a bolota de carvalho encerrando em si a árvore. Você já parou para analisar que numa semente encontra ali encerrada uma árvore veneranda? Pare para analisar. Às vezes as pessoas não param para raciocinar que um pé de laranja ele começou numa simples semente. Um grão de arroz com casca, ele produz um pé de arroz com 2, 3 cachos de arroz com mais de 100 grãos de arroz. Aí você pega aqueles 100 grãos de arroz, quantos mil cachos de arroz não produz? Gente, você planta um caroço, uma sementinha de abóbora. Quantas centenas de abóboras aquele pé, aquela uma semente não dá? Você planta um caroço de manga, ela dá manga mais de 400 anos. E a jabuticaba? Você está mudando de assunto, Luiz. Então não, você vai voltar, eu vou voltar. Calma, nem que a gente vá para outro vídeo. Você planta um caroço de jabuticaba. E olha que jabuticaba é duro na queda, né? Porque não morre fácil o pé, não. Quando você vê um pé de jabuticaba assim, com uma copa muito grande, ó, é de 100 anos para cima. Agora, um pé de jabuticaba, acredito que dê jabuticaba 2 vezes ao ano, se você cuidar. Imagine quantos milhões de sementes não dá um pé de jabuticaba. E não precisa ir longe, gente. No pasto.
As pessoas não conseguem enxergar a grandeza de Deus naquilo que parece ser tão insignificante. No pasto, o pasto, ele dá ali um cachinho com milhares de sementinhas e ela desabrocha e ali ela cai, já fecundada, e nasce mais milhões de outros pés de pasto, né? Aquela pastagem, né? Aquelas gramas que o animal come. Um pé de café, você introduz um caroço na saquinha e nasce um pé de café. Depois, quanta saca de café aquele pé de café não produz? Um grão de milho, quantas espigas não produz um grão de milho? E depois, você pega aqueles grãos todos, deixa secar. Um grão de milho, vamos pensar que dê 3 espigas num pé de milho. Deixa secar. Vamos pensar que um grão de milho dê 300 grãos de milho, 100 cada uma. Depois você planta aqueles 300 grãos de milho. Quantos mil, né? Milho você vai colher? Em tudo existe a multiplicação, a reprodução. Isso faz parte da lei divina. Nada se perde. Tudo se cria, tudo cresce, tudo evolui. Então, tudo existe já no seu cerne. Você entendeu agora o que eu quero dizer? A semente, ela já possui ali, você entendeu? O arquétipo. Ela já possui aquele princípio. Ela já possui ali encerrada nela aquele padrão. Você vai plantar uma semente de manga, não vai nascer um pé de abacaxi. Por quê? Porque já encontra encerrada ali, naquela bolota, que é aquela castanha, aquela semente, os genes divino. Porque Deus não cria. Tudo já existe por toda a eternidade como Deus. Você pode achar um absurdo, porque não é assim que a doutrina dos Espíritos nos ensina. Mas você tem que entender que a doutrina dos Espíritos, ela está, os bons espíritos e Allan Kardec, eles estão ensinando uma didática a alunos do maternal, os quais somos todos nós que precisamos evoluir, crescer e entender os desígnios das leis do Criador. Nós precisamos entender que Deus, tudo é eterno como Ele. Agora, eu posso dizer uma coisa para você? Eu tenho que usar esse termo eterno para ficar parecido como o livro dos Espíritos. Porque eu posso dizer uma outra coisa? Deus não é eterno. Ai, Luiz, você ficou doido.
Graças a Deus que nós já desfrutamos um pouquinho da sua amizade, que logo, logo nós vamos ter que levar comida para você lá no sanatório. Gente, vamos raciocinar. Deus não é eterno. Dizer que Deus é eterno é limitar Deus. E nós não podemos limitar o que é ilimitado. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Para Deus não existe futuro e nem passado. Ele é o presente. E tudo é eterno como Ele. Tanto é que se tudo não fosse eterno como Ele, não haveria como existir suas leis que são regidas, vigentes por Ele, que também são eternas, como Ele. Você acha que a lei do amor é uma lei criada por Deus? Deus não criou a lei do amor. Vamos para o próximo vídeo. Mas vou dar sequência a esse tema, hein?